Vanish Point – treinamento sobre a seringa. A Administração de Saúde e Segurança Ocupacional, Occupational Safety and Health Administration, OSHA, exige o uso de controles processados para eliminar ou minimizar a exposição a agentes patogênicos do sangue. As seringas Vanish Point satisfazem os critérios da OSHA para dispositivos de prevenção de ferimentos por cortes. O ambiente da saúde está mais movimentado do que nunca. As seringas Vanish Point permitem aplicar injeções de maneira segura, eficiente e fácil. A Vanish Point tem uma linha completa de seringas de retração automática: 1 ml, insulina, tuberculina e alergia, 3 ml, 5 ml e 10 ml, com uma ampla variedade de comprimentos e graduações de agulha disponíveis para atender às suas necessidades de injeções. As seringas Vanish Point são codificadas por cor para graduação de agulha, segundo padrões internacionais de códigos de cores de graduação de agulhas. Todas as seringas Vanish Point têm uma agulha chanfrada tripla anexada para conforto e segurança dos pacientes. O projeto de sistema fechado da Vanish Point evita a potencial contaminação de medicamento e o vazamento. O exclusivo desenho sem núcleo reduz a quantidade de espaço morto ou de medicamento deixado na seringa após completar a injeção. As seringas Vanish Point têm menos espaço morto do que as combinações de agulha e seringa com adaptador Luer. Os Centros de Controle de Doenças declararam que a troca de agulhas é desnecessária. As seringas Vanish Point são utilizáveis para a maioria das injeções e são fáceis de usar. Extrai o medicamento como faz normalmente. Pode-se injetar ar em um frasco se necessário. Meça a dose de medicamento usando a extremidade principal do selo preto do êmbolo. O mecanismo de retração na parte superior do lacre do êmbolo não interfere na medicação e já foi considerado nas calibragens. Ao injetar, empurre o êmbolo totalmente para dar a dose completa e ativar o mecanismo de retração. Usar o polegar para empurrar o êmbolo com os dedos posicionados sob os flanges permite comprimir facilmente o ponto de leve resistência. Em uma única etapa simples, a agulha retrai-se automaticamente do paciente, evitando a exposição à agulha contaminada e praticamente eliminando o risco de ferimento com a agulha. Uma vez ativada, a agulha retraída pode ser vista dentro do cilindro da seringa. Os medicamentos podem ser reconstituídos e administrados usando a mesma seringa Vanish Point. Uma vez medida a quantidade correta de diluente, remova a agulha do frasco do diluente e acrescente uma pequena quantidade de ar. Este amortecedor de ar permitirá que todo o diluente seja expelido da seringa sem ativar o mecanismo de retração. Misture o medicamento reconstituído conforme as instruções do fabricante. O medicamento reconstituído pode ser extraído e administrado. Um método alternativo é segurar o cilindro da seringa com os dedos e empurrar o êmbolo com o polegar. Se a aspiração for indicada, pode ser feita facilmente com a mesma técnica. Uma vez ativado o mecanismo de segurança, a agulha se retrairá automaticamente do paciente para o cilindro da seringa. A maior parte dos ferimentos com agulhas ocorre segundos após a agulha ser removida de um paciente. A ativação do mecanismo de retração enquanto a agulha ainda está no paciente elimina o risco de ferimento por agulha. A mola embutida das seringas Vanish Point é suficiente para retirar a agulha da maioria dos locais de injeção. Entretanto, se o local da injeção for notavelmente denso, a retração pode ser mais lenta. Ao injetar em portas perfuráveis EV, a ação suave da mola da seringa Vanish Point não consegue recolher a agulha. Para injeções em portas perfuráveis EV, basta remover a agulha da porta assim que o êmbolo tiver sido totalmente empurrado. A agulha se retrairá automaticamente. As seringas Vanish Point são ideais para injeções intradérmicas, como o teste de TB na pele. O projeto de segurança integrado não tem componentes agregados que fiquem no caminho. Isto permite que as seringas Vanish Point alcancem o pequeno ângulo de inserção necessário para injeções intradérmicas. Da mesma forma que as injeções subcutâneas ou intramusculares, empurre o êmbolo totalmente com o polegar para comprimir o leve ponto de resistência e ativar a retração automática enquanto a agulha ainda está no paciente. A agulha se retrairá automaticamente e estará segura para descarte. Disponha as seringas Vanish Point em um recipiente para objetos afiados de acordo com o protocolo de suas instalações.
As seringas Vantage Point ativadas exigem menos espaço para descarte do que a maioria das outras seringas e eliminam os ferimentos relacionados ao descarte. A linha completa de seringas Vantage Point permite aplicar de forma segura injeções intradérmicas, subcutâneas ou intramusculares. Vantage Point. Segurança para você e para os seus pacientes. Vantage Point. Treinamento sobre o suporte do tubo de coleta de sangue. A Administração de Saúde e Segurança Ocupacional, Occupational Safety and Health Administration, OSHA, exige o uso de controles processados para eliminar ou minimizar a exposição a agentes patogênicos do sangue. Os suportes do tubo de coleta de sangue satisfazem os critérios da OSHA para dispositivos de prevenção de ferimentos com cortes. O ambiente da assistência à saúde está mais movimentado que nunca. Os suportes de tubo Vantage Point permitem coletar sangue de maneira segura, eficiente e fácil. Os suportes de tubo Vantage Point são projetados para uso com agulhas de coleta de sangue convencionais de diversas amostras, de até 1,5 polegadas de comprimento. Eles não são para uso de conjuntos de agulhas com asas ou adaptador Luer. Os suportes de tubo Vantage Point são fáceis de usar. Rosqueie de forma segura a agulha de coleta de sangue ao suporte do tubo. Faça a venipuntura seguindo o protocolo das suas instalações. Insira o tubo de coleta de sangue apropriado, avançando o tubo para iniciar a coleta de sangue. Repita com tubos adicionais, se necessário. À medida que o tubo for sendo enchido, remova o torniquete e coloque gaze no lugar da venipuntura. Quando cheio, remova o último tubo. Enquanto a agulha ainda estiver no paciente, feche a tampa da extremidade. O Vantage Point permite manter as duas mãos em segurança atrás da agulha enquanto ativa o mecanismo de retração. A agulha se retrairá automaticamente diretamente do paciente para o recipiente do tubo, protegendo você das duas extremidades da agulha cheia de sangue. Ao posicionar os dedos atrás dos flanges do suporte do tubo e o polegar na tampa da extremidade, esta pode ser fechada com rapidez e facilidade. Os suportes de tubo da Vantage Point fecham completamente a agulha contaminada e evitam a remoção da agulha, que é proibida pela OSHA. Ao usar tubos de coleta de sangue de pequeno diâmetro, você deve usar o adaptador de tubo Vantage Point. Comece inserindo o tubo no adaptador. Em seguida, insira o adaptador no suporte do tubo. Repita se necessário. Quando o último tubo estiver cheio, remova o adaptador e feche a tampa da extremidade. Descarte o recipiente de tubo Vantage Point em um recipiente para objetos afiados de acordo com o protocolo das suas instalações. Os suportes de tubo Vantage Point são para um único uso. Os suportes de tubo Vantage Point permitem uma coleta de sangue segura e eficiente. Vantage Point. Segurança para você e para os seus pacientes.